os times campeões brasileiros 2010, 2012, qual que era melhor? É difícil de responder. Porque tem muitos jogadores que participam dos dois times, né? Tem muitos jogadores, por exemplo. A zaga era a mesma, né? A zaga era a mesma. Você e o Leandro Eusébio. Isso. Lateral direito, Mariano. Quer dizer, 2010, Mariano. Desculpa, 2010, Mariano, 2012, Bruno. Lateral esquerdo, Carlinhos. os dois. Volantes. 2010, que mais jogou? De 10, Diguinho e Diogo. Já 2012, teve o Jean. Acho que o Valência, acho que não sei se jogou os dois também. Quem que foi o outro volante de 2012, que eu não lembro? Eu tô sem celular aqui, eu tô sem bateria aqui. Então, assim, o Deco, eu sei que participou dos dois. O Deco tinha o Conca em 2010, né? Conca em 2010. Em 2010 foi o Conca e Thiago Neves, se não me engano? Sim. Em 2012, Deco e Conca. O Wagner, não sei se jogou os dois também. O Wagner jogou bastante jogo. Marquinhos jogou 2010. Não lembro se 2012, acho que não tava. O ataque... Marquinhos foi o autor do gol, inclusive, que salvou o Fluminense em 2009 no Couto Pereira. Em 2010 ele participou, depois ele foi embora para Roma. Em 2010 o ataque era Fred e Wellington Nem. E o Sheik, né? O Sheik. Em 2010 tinha o Sheik. Não, é o Sheik 2010. Porque eu confundo um pouquinho. O Sheik é 2010. O Washington ainda estava em 2010 também. Chegou em 2010. Não jogou de titular na última partida, isso, né? Não, é o Sheik. 2010 é o Sheik, o Rodriguinho, se não me engano, e o Fred. Eles meio que... Porque o Sheik se machucou. E o Washington estava no clube ainda, né? O Washington em 2010. Chegou, porque quando o Fred machucou, contratou o Washington e no final o Fred voltou, estava jogando os dois. E o Sheik jogou muitos jogos, nos ajudou muito. E quando o Sheik machucou, quem entrou e segurou muito, fez gol importante, mas foi o Rodriguinho. E teve uma fase, assim, espetacular. E segurou muito bem quando o Sheik estava machucado. E quando o Fred machucou, veio o Washington também, segurou e depois voltou. Qual é o melhor, Gum, 2010 ou 2012? 2012, Fred, Sobis, Rafael Moura, Deck, Conca. Ganhou com mais sobra de 2012, né? Ganhou com antecedência o título. Até ganhou quando jogou lá em Presidente Prudente, né? Foi aquele jogo do Presidente Prudente, né? Contra o Palmeiras, acho, né? Diego Cavalieri foi em 2012. 2010, quem terminou como titular foi o Berna. Era o Fernando Henrique, aí o Berna terminou o campeonato como titular. Rafael também jogou. Acho que jogou o Rafael, o Fernando Henrique, depois o Berna. Algo assim. Jogou os 3 goleiros. Olha, por causa de umas 2, 3 posições ali, de repente 2012. 12, né? Já era um time mais encorpado. Pegou muito dos 2010, mas já mais forte ainda. 2012, né? Assim, por mais que nós ganhamos antecipado, foi mais... Não vou dizer que foi mais difícil. Os dois foi difícil. A pressão de 2010 era 26 anos. E nós sentíamos essa pressão dentro de campo nos últimos jogos. A torcida ansiosa. Então foi muito difícil pela pressão. De 26 anos sem ser campeão. Já de 2012, não foi a pressão. 2012 foi que nós tínhamos um time que era melhor que nós. Visivelmente mais encorpado, jogando melhor futebol no primeiro turno, no Atlético Mineiro, sensação do campeonato. Com 6, 7 pontos na nossa frente. E eles jogaram 5 partidas antes. Que a gente ia abrir de 7 para 10 pontos, ou de 5 para 8 pontos, a gente entrava em campo e ganhava, trazia e encurtava normalmente. Né? Ficou umas 5 rodadas, até que veio ali o virado turno, aí machucou o Jô, deu umas encaixadinhas o Atlético, a gente conseguiu passar eles, nunca mais eles voltou a pegar a gente. Porque o Jô, Bernardo, Tardelli e Ronaldinho Gaúcho, eles tinham máscara, mas essa frente deles estava muito entrosada. E quando o Jô machucou, eles perderam o pivô. O cara que preparava todo esse cenário, que era um cara alto, forte. E a gente conseguiu passar, o Atlético deu uma patinada, algumas 3, 4 rodadas, a gente passou e... Então essa é a diferença de um pro outro. Mas eu vou ficar com o time de... Ficaria com o time de 2012 por uma unha ali, por pouca coisa. Não, o time tomava muito sufoco também, né? Atrás era um Deus nos acuda pros zagueiros e pro Cavalieri, né? Teve que salvar muito em 2012. Sim, assim, foi um time que sabia sofrer. Sabia sofrer, que se defendia bem. Saber sofrer? Eu nunca entendi esse negócio. Saber sofrer. Saber sofrer é aquela situação que, assim, cara, a gente tem uma situação. É passar um monte de sufoco e sair vivo do sufoco, é isso? Isso. Bom, mas aí depende do zagueiro cortar, do goleiro fazer a defesa. Mas justamente, assim, é um entrosamento tão perfeito, tanto de treino como mentalidade. Porque, assim, quando você pega um time que não se entrega, parece que qualquer bola que vai no gol entra. E quando você parece um time que se entrega por completo, se conhece, se ajuda,
parece que a bola não entra. Porque é um espírito de vencedor, de que a bola não vai entrar. O cara chuta, bate nenhum, o outro dá carrinho, o outro vai. Quando nenhum consegue tirar a bola, o cara chuta, o goleiro tira. Aí quando o goleiro caiu, tá escorregando, vem o zagueiro e tira a bola. É basicamente esse time de 2012. Além de ter qualidade, ser bom, mas era isso. A gente sabia que, ó, a gente vai sofrer aqui hoje, mas a gente não vai tomar o gol. Ou um zagueiro tira, outro zagueiro tira, o lateral tira, ou o goleiro vai salvar. E o Cavalieri pegou demais aquele ano. Salvou a gente, assim, de muitos lances. E no final a gente não tomava o gol. Pessoal, como isso aconteceu? Cara, é saber sofrer. Como se explica isso? Eu tentei explicar. É verdade, é verdade.